Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Eluan e hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo sistemático do Código Penal. Vamos aprender tudo o que diz no artigo 73. Esse artigo ele é interessante porque nós vamos tratar aqui do chamado erro na execução. Ele tem uma cobrança grande em concurso público, tem muitos concurseiros, alunos que erram, perdem a questão por falta de atenção, mas hoje a gente vai ver todos os pontos principais aqui desse instituto e como ele se aplica. Então, senhores, é o seguinte, o erro na execução, nós também conhecemos ele como aberratio ictus, inclusive já fica uma dica aqui. Quem não souber o nome desse instituto, a possibilidade de não acertar a questão é muito grande, porque a maioria das perguntas, tanto OAB como em concurso público, vão utilizar a nomenclatura dele em latim. Então, já tem que saber que o que nós estamos estudando agora é o aberratio ictus, erro na execução, previsto no artigo 73. A redação do artigo 73, ela vai dizer o seguinte, que quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, senhores, olha só que interessante. O erro na execução, ele ocorre quando o agente ele quer atingir uma pessoa, mas ou por inabilidade, ou seja, ele não tem uma capacidade técnica suficiente, ou por acidente, ele acaba atingindo outra pessoa. Então, isso não é difícil de nós aprendermos. Vamos imaginar que Pedro quer matar João. Ele quer matar com o uso de arma de fogo. Só o que acontece? Ele não sabe manejar. Na hora que ele vai atirar, ele erra a pontaria e atinge uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Isso é o erro na execução. A pessoa, que no caso de homicídio como exemplo, a pessoa quer matar um indivíduo, mas por erro ele acaba, quando eu digo aqui o erro, é o erro no modo como ele pratica a ação, que acaba levando que outra pessoa seja atingida no lugar daquela que ele pretendia. Então, como eu acabei de falar, o erro na execução, ele pode ser ou por inabilidade do agente ou por acidente. E aí nós temos que fazer uma divisão aqui em dois pontos. Esse erro na execução, ele pode ser por unidade simples ou ele pode ser por unidade complexa. Olha que legal, unidade simples e unidade complexa. Na unidade simples, é o exemplo mais comum. O agente quer atingir uma pessoa, mas acaba o quê? Atingindo uma outra que ele não queria. O que eu vou fazer? Aí aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar a regra do artigo 73, que diz que eu vou ter que aplicar nessa situação o parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Erro in persona, erro sobre a pessoa. O que é isso, professor, que já está começando a ficar complicado? É o seguinte, eu vou contar aqui o caso, a historinha, e vocês vão aprender. João quer matar Pedro, então ele compra uma arma, ele não tem habilidade para atirar, vai até na rua onde Pedro mora, fica lá na porta da casa, e quando Pedro está saindo, João atira, paft. Mas como ele não tem habilidade, o que vai acontecer? O tiro, ao invés de atingir Pedro, ou seja, João quer matar Pedro, né? O tiro, ao invés de atingir Pedro, pega na vizinha lá e ela morre, ela não tinha nada a ver com a história. E Pedro sequer, ele não é atingido, ele é sequer atingido. Então, o que ocorre aí? Vamos imaginar que a vizinha seja uma pessoa de 80 anos de idade. Ao pé da letra, quem morreu foi uma pessoa em que nós teríamos uma agravante no crime de homicídio, porque é uma pessoa com idade superior a 60 anos. Porém, o código diz o seguinte, que eu tenho que pegar as características da pessoa que eu queria atingir e transferir para a pessoa que foi atingida. A gente estuda isso no erro
em persona a respeito da chamada vítima virtual e da vítima real. A vítima virtual é a pessoa efetivamente que eu quero atingir. A vítima real é a pessoa que efetivamente foi atingida. Nesse exemplo, a pessoa efetivamente atingida foi a vizinha, mas eu queria matar, ou seja, a vítima virtual era Pedro. Então, eu vou processar ele pela morte, logicamente, da vizinha, mas com todas as características que seriam atribuídas a Pedro. Nesse caso, vamos imaginar que ele tenha 30 anos de idade. O que acontece aqui? Ele responde pelo homicídio, mas não vai ter a causa de aumento de pena previsto para aquelas pessoas maiores de 60 anos. Então, isso aqui é muito interessante. Esse é o chamado erro de execução, porém, com a sua modalidade simples. O outro tipo de erro de execução na verdade, modalidade não, unidade simples, esse primeiro exemplo que eu acabei de falar. O segundo exemplo, ele vai ser chamado com a unidade complexa. O que é a unidade complexa? É a situação em que eu consigo atingir a pessoa que eu queria, mas outra pessoa também é atingida. Eu posso utilizar o mesmo exemplo. João quer matar Pedro. Chega lá na porta da casa de Pedro, espera ele sair e atira. Dá um tiro que ocorre a transfixação, né? Transfixa o corpo de Pedro e atinge a vizinha que estava na varanda do outro lado. Então, nesse caso, ele matou quem ele queria, mas também matou quem ele não queria, que era a vizinha. O código diz que nessa situação, quando é unidade complexa, ou seja, eu atingi a pessoa que eu queria e acabei também atingindo a pessoa que eu não queria, que eu vou ter que aplicar as regras do concurso formal. Então, eu vou ter que pegar, no caso, a pena do crime mais grave, os dois, vamos imaginar que foram homicídio, então vou pegar a pena do homicídio e vou aumentar de 1/6 até metade, que é a regra que nós estudamos no concurso formal. Nessa situação específica, eu aplico 1/6, porque nós estamos diante somente de 2 crimes. Então, como estamos diante de 2 crimes, eu vou aplicar a regra somente de 1/6, tá bom? Eu vou ler agora aqui, nós vamos resolver 2 questões da prova da OAB, e aí eu acho que já fica até mais fácil o entendimento, e aí eu vou explicando no decorrer dessas questões. Então vamos lá dar uma olhadinha. Olha só essa questão, ela é de 2017, prova da OAB, Fundação Getúlio Vargas. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo, conversando com uma senhora de 68 anos. Pedro saca sua arma regularizada e cujo porte era autorizado e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Então, lógico aqui, a gente já está com muita tranquilidade que nós estamos diante do erro na execução. Ele quis matar uma pessoa, mas acabou o quê? Atingindo outra pessoa. Então, erro na execução. Inclusive, aqui seria erro na execução na sua modalidade simples. Não é, aqui a gente vai ter aqui unidade simples, não unidade complexa, né? Olha só o que ele está querendo saber. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura: letra A, crime de homicídio doloso consumado apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima. A primeira parte está certa, nós estamos tratando de crime doloso. Porém, eu não vou ter a causa de aumento em razão da idade da vítima, porque, como eu conversei com os senhores, nós estamos aqui diante das mesmas regras do erro em relação à pessoa. Então, eu vou estar com todas as características da vítima virtual aplicada à vítima real. Como a vítima virtual era Henrique, de 24 anos, então, nesse caso, por mais que a senhora que morreu tenha 68 anos, eu vou fazer toda a aplicação da pena em cima das características que eram de Henrique. Então, não vai ter essa causa de aumento de pena. E aqui nós temos a letra B. Crime de homicídio doloso consumado apenas
sem causa de aumento de pena em razão da idade da vítima. Então é essa B a correta. Letra C e letra D estão erradas por quê? Porque ela já começa falando que é crime culposo, a letra C e a letra D também fala que é crime culposo. Completamente errado. Vamos agora resolver uma outra questão, para vocês verem como isso é bem cobrado na OAB, é do ano de 2016. Ela diz o seguinte: Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local. Certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro. Só lembrando que aqui nós estamos trabalhando com o erro na execução, o aberratio ictus, na sua modalidade complexa, tá bom? Então nós temos aqui a modalidade de erro à execução complexa, em que dois agentes eles são atingidos. Então, na verdade, modalidade, mas o nome é unidade simples, que é o primeiro, e o segundo é unidade complexa. Então, aqui nós estamos diante da unidade complexa. E aí, eu já estou vendo aqui as 4 alternativas e fica uma dica. Quem não souber o nome do instituto não consegue responder. Porque, basicamente, ele está perguntando a coisa mais fácil. Qual instituto se aplica nesse caso narrado? Então, a letra A fala erro sobre a pessoa, está errado. A letra B fala aberratio ictus, que é o correto, por isso que eu estou chamando tanta atenção dos senhores para gravarmos esse nome, gravarmos o nome dos institutos, seria a letra B, a correta. A letra C, aberratio criminis, é errado. E a letra D, erro determinado por terceiro, também está errado. Então, senhores, eu lhe aguardo na próxima aula. Curta, dê o seu like, compartilhe e até a próxima aula em que nós vamos estudar outro instituto do Código Penal. Então, até mais. Um abraço.